curso CA, aula 14, filtro passa baixas. Exercício. Com essa aula, complementaremos a aula anterior, pois será resolvido um exercício. Então, neste circuito, que é um circuito RC série, que tem o comportamento de um filtro passa baixas, pede-se então para determinar primeiro a frequência de corte. Segundo, calcular o ganho em dBs para as seguintes frequências: meio kHz, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz, 20 kHz e 30 kHz. Nós resolveremos somente para uma frequência. Fica para você, caro estudante, resolver para as outras frequências. E por último, determinar qual é o valor da tensão na saída se a entrada é 10 volts de pico e frequência 10 kHz. Muito bem, começaremos calculando a frequência de corte. Sabemos que a frequência de corte é calculada fazendo 1 dividido por 2π vezes R, que é 1 kΩ, vezes 0,1 micro, que é 10 a menos 7 farads. O resultado dessa conta é 1592 Hz, aproximadamente 1,6 kHz. Então está resolvido o item A. O item B. Se a frequência do sinal de entrada for 3 kHz, qual é o valor do ganho? Como nós já fizemos no filtro passa altas, esse exercício poderia ter solução calculando a impedância, calculando a corrente e em seguida determinando-se a tensão de saída para aquela frequência. Mas nós sabemos que existe uma expressão que dá o módulo do ganho em função da frequência e da frequência de corte. Então, nesse caso, a frequência em questão é 3 kHz e a frequência de corte é 1,6 kHz. Portanto, efetuando essa conta, obtemos que o módulo do ganho é 0,47, ou, em decibéis, 20 vezes log de 0,47 menos 6,5 decibéis. Por exemplo, se a entrada for 10 volts de pico, então o valor da tensão de saída vai ser de 4,7 volts de pico. O item C é parecido, isto é, se a frequência do sinal de entrada for 10 kHz, portanto muito acima da frequência de corte, podemos determinar o ganho, vai resultar num ganho de 0,158, usando esta expressão, e portanto o valor da tensão de saída, se a entrada é 10 volts, vai ser igual a 1,58 volts de pico, isto é, 0,158 multiplicado por 10. Os filtros são usados principalmente como separador de sinais. Neste caso aqui temos a soma de dois sinais. Um sinal de 200 Hz, 10 volts de pico, que eu posso chamar de sinal, que é o que é desejável, e esse sinal está se somando com um sinal de frequência 2 kHz, 1 volt. Isso eu chamo de ruído, quer dizer, é o sinal indesejável, que normalmente tem frequência muito maior do que o sinal desejável. Esse sinal, esses dois sinais se somam e resulta esse circuito, esse sinal, que é o ruído somado com o sinal. Vejam que ele é cheio de alterações, enfim, esse é o sinal com o ruído. Se nós passarmos esse sinal mixado por um filtro passa baixa, que tem frequência de corte bem menor que 2 kHz, nós vamos obter
novamente o sinal desejado, que é o sinal de 200 Hz e 10 volts de pico. Então essa é uma possível aplicação para o filtro. Tente projetar esse circuito que tem frequência de corte, digamos, de 200 Hz. Até a próxima aula, portanto.